Eu queria meditar em 1 João 4, 8 e 16. É uma declaração que João repete 2 vezes. Deus é amor. Deus é amor. É um dos pronunciamentos mais tremendos de toda a Bíblia. Assim mesmo, simples. Uma frase curta. Deus é amor. Um dos pronunciamentos mais estupendos e maravilhosos, tremendos da palavra de Deus. E também um dos menos entendidos. O que nos mostra que uma sentença na Bíblia, curta, concisa, direta, pode ser muito mal interpretada. Isso envolver toda a sorte de desvios e nos privar das maiores bênçãos. Ideias falsas cresceram à volta desse versículo, como espinhos, sabe, como um espinheiro ocultando o significado real, não é? E você tem que atravessar esse aglomerado, essa vegetação espinhosa, não é? Que machuca às vezes, para você adentrar no significado da declaração maravilhosa de João. E nós devemos também entender que, apesar de tudo isso, quanto maior a dificuldade envolvida, maior a recompensa, quando nós encontramos, né, o verdadeiro sentido dessas declarações maravilhosas a respeito de Deus. E como de fato esses significados operam em nós o avivamento que queremos, e como ele desmente grande parte da ideia de ser avivado em nossos dias. E às vezes nossas orações por avivamento estão indo na direção errada. E esses vários erros sobre esse versículo estão no topo disso, não é? Então vale a pena. Quando você sobe uma montanha, difícil, mas quando você olha a paisagem, você nunca pensa o quão difícil foi subir. Tu pensa, puxa, maravilhoso. Não importa se o cara quase morre, as pessoas sobem o Everest, muitos morrem, mas quem chega lá em cima, ele está na zona mortal. Nenhum ser humano pode ficar lá mais do que meia hora, alguns minutos. Leva meses tudo aquilo, e ele tem ali 10 minutos. Ele pensa, maravilhoso, valeu a pena, quer voltar. Então, na verdade, feliz é quem pode olhar para essa declaração de João, não é? E olhar o que precede a declaração, Deus é amor, e entender isso. Ele diz assim no versículo 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos neste amor. Conhecer o amor de Deus é, na verdade, o céu na terra. É a maior bênção que podemos ter. Então o Novo Testamento mostra que esse é o grande privilégio, mas não privilégio para alguns. Normalmente quando nós falamos em avivamento, em grande bênção de Deus, nós pensamos logo nos grandes homens de Deus, não é? Nos grandes, e esses homens gostam de dizer isso, sobre experiências que são só de alguns. Não, esse é um privilégio maravilhoso, não há maior. Ele não é para poucos favorecidos. Paulo fala sobre ele, João, como a experiência comum de todo cristão, e que só não é comum para aqueles cuja espiritualidade é deformada por uma visão deformada da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 5:5, Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Não é maravilhoso? Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Ele não se refere, nesse derramar, ao amor de Deus, não é? Simplesmente, mas ao conhecimento do amor que Deus tem por nós. É sobre isso que ele está falando. A percepção do amor que Deus tem por nós. E é engraçado que quando ele escreveu essa carta, ele nunca tinha ido a Roma e visto esses irmãos. A sua grande maioria eram pessoas completamente desconhecidas.
Mas Paulo, embora nunca chegasse a conhecer a maior parte deles, dos cristãos em Roma, a quem ele escrevia, ele tinha certeza na afirmação dele, que ela era verdadeira não só para Paulo, mas como para eles, porque o apóstolo deixa claro que essa é a experiência comum, essa maior bênção que o Espírito Santo traz é comum a todos os verdadeiros crentes, todos os homens que são regenerados. Então Paulo falou sobre uma torrente de amor. Há 3 pontos dessa palavra do apóstolo Paulo, que merecem rápidas considerações. Primeiro, o verbo derramou, não é? Ele fala de uma torrente sendo despejada sobre nós. É a mesma palavra que é usada no grego sobre o derramamento do Espírito Santo, em Atos 2:17, 18 e 33, 10, 45, e em Tito 3:6, que eu vou ler: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós em Jesus. É isso, esse derramou, é um derramar abundante. Aqui usaram 2 palavras na nossa língua para expressar o que o apóstolo Paulo quer dizer. Ele está falando sobre um fluxo livre, em grande quantidade, uma inundação, que cai sobre um vale tão grande, que não escoa, não é? Forma aqueles lagos, rios que descem na montanha, formam aqueles lagos no vale, e antes dos rios continuarem, eles enchem aqueles lagos, inundam. São coisas abundantes. Ou seja, Paulo fala não de impressões vagas do amor de Deus, incertas. Ele fala de coisas profundas e irresistíveis. Foi assim que Deus derramou o seu amor em nossos corações. É isso. Em segundo lugar, ele usa o tempo perfeito, indicando uma situação que foi estabelecida, uma ação completa. Deus derramou completamente o seu amor, o conhecimento do seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. E a ideia do conhecimento desse amor de Deus inundando o nosso coração, enchendo como um vale que não só é inundado, mas permanece inundado. Paulo compreende que os seus leitores lá na igreja de Roma, assim como ele mesmo, vão viver na alegria forte e permanente da certeza do amor de Deus por eles. Que isso os aviva, que é isso que faz eles estarem resplandecendo a vida de Deus. Em terceiro lugar, a instilação desse conhecimento é descrita como parte do ministério normal do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Para todos os que recebem o Espírito Santo, todos os que nasceram de novo, todos os que creram realmente, não é para alguns, não é para aqueles depois de muita busca, muito esforço, para receber essa coisa do Espírito Santo, eu levei anos de joelho. Não, ele diz, isso são para todos os que de fato creram. O Espírito Santo inundou o coração. Esse é o ministério comum do Espírito Santo, para todos. Seria desejável que esse aspecto do ministério do Espírito Santo, que é o principal, fosse valorizado hoje. Mas quando as pessoas falam no avivamento do Espírito Santo, elas estão pensando em algumas experiências que descritas são falsas e sem sentido. E mesmo quando nós pensamos em experiências verdadeiras, como por exemplo, Elias correndo não sei quantos quilômetros sem cansar, foi o Espírito Santo, mas isso é uma coisa extraordinária. Nós não buscamos ser maratonistas do Espírito, não é? Ou então, quando Jesus se transfigurou, aquilo é uma coisa extraordinária, não vai acontecer mais. Mas o Espírito Santo foi dado para que todos nós experimentássemos essa vida pulsante, esse avivamento que é no derramar, e há uma obstinação patética e empobrecedora hoje, quando as pessoas falam em avivamento, em não ser
frios, em serem cheios do Espírito, estão pensando em coisas loucas, irracionais muitas vezes, ou então em coisas extraordinárias, que não tem nenhum objetivo pelo qual nós devêssemos buscar aquilo. Imagine o que eu mencionei, correr igual Elias. Imagine se nós corrêssemos daqui ao centro da cidade e não ficássemos cansados. A pergunta é, e daí? Não é? Que importância isso tem se eu posso ir de carro? Não é? Aquilo era extraordinário, num momento extraordinário e único. Nós buscarmos coisas assim, é nós não entendermos a grandiosidade daquilo que nós temos sido levado pelo Espírito. Então, esses interesses, que as pessoas falam em dons, são interesses normalmente distanciados daquilo que a Bíblia diz. Paulo sempre ora por todas as igrejas, e vê o que contém essas orações, são aquilo que é fundamental, um avivamento que as igrejas deviam experimentar. O Espírito Santo está em nós para conceder paz, alegria no Espírito Santo, esperança, amor, por meio do derramamento, do conhecimento do amor de Deus, inundando nossos corações. Foi isso que levou os mártires para as fogueiras, cheios dessa percepção: Deus me ama, eu sinto o amor dele inundando, enchendo tudo. Eles estavam avivados, não aconteceu nada de extraordinário, o fogo queimou eles, os leões os mataram, os chicotes doeram, as espadas cortaram pescoços, não aconteceu nada de extraordinário, mas eles estavam incendiados, avivados, por essa única coisa, que o Espírito Santo veio de fato operar em todos nós, algo fundamental para as nossas vidas. As pessoas na igreja de Corinto achavam que quanto mais estranha a experiência elas tivessem, mais santificação elas teriam, mas era o oposto. Então Paulo escreve uma carta falando isso para eles, e certamente Paulo mandaria cartas severas, admoestando a nós hoje também. É trágico, não é? Nós nos desviarmos para o beco sem saída de um novo corintismo, fútil, vazio. A melhor coisa que Paulo podia desejar para as igrejas, por exemplo, para a igreja que recebeu a carta mais profunda de Paulo, ele ora, ele já tinha falado isso que nós lemos lá para os romanos. Olha o que ele ora, sabe, para a igreja dos Efésios, é a mesma coisa. Lá para Romanos ele disse: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Efésios, que ele podia desejar para aquela igreja ser avivada e cheia da glória de Deus, para viverem para a glória de Deus, para conhecerem algo tremendo de Deus. Em Efésios 3, 14 a 19, Paulo diz: por causa disso, eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome, para que segundo as suas riquezas, as riquezas da sua glória, ele vai pedir algo para aquela igreja, e não há nada, ele vai pedir sobre o ministério comum do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo faz na vida de todos os verdadeiros crentes, não algo, não uma bênção especial, que para alguns mais iluminados, não, para todos ele diz: olha, essa é a razão pela qual eu me coloco de joelhos, por vocês aí em Éfeso. Nós estudamos no domingo, como era o ambiente em que essas pessoas viviam. Então ora, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do Espírito Santo no homem interior, cheios do Espírito Santo no homem interior. E o que ele vai falar? Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que vocês, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, junto com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, queridos? Essa é a oração por avivamento. Eu quero que vocês estejam cheios da plenitude do conhecimento do amor de Deus. Ele disse: por isso o Espírito Santo foi dado a nós. Reavivamento quer dizer a ação de Deus
em devolver a uma igreja moribunda, de maneira fora do comum, padrões de vida e experiência cristã estabelecidas no Novo Testamento como algo comum, algo para todos, algo comum, o enchimento de um conhecimento do amor de Deus que excede a todo entendimento, porque isso é estar cheio da plenitude de Deus. Isso equipa o homem para tudo, para ficar como nós aqui nesta noite e para ir para a fogueira. O homem está pronto. Não algo extraordinário que aconteceu uma vez na história, ou algo louco, completamente irracional. O desejo ardente de que o Espírito Santo derrame o amor divino em nosso coração com grande poder. Essa é a oração de Paulo. Em todos os lugares, sabe? É assim que começa um reavivamento pessoal, quando é derramado o conhecimento desse amor em nossos corações. Um homem frio é um homem exatamente que não está cheio do conhecimento desse amor, sabe? Todos aqueles sinais que as pessoas hoje colocam sobre ser reavivado não estão na Bíblia, não partem da palavra de Deus. Esse é o reavivamento, ele começa assim. E uma vez começado, Paulo diz, ele derrama abundantemente, ele é mantido. Nosso objetivo hoje é mostrar a natureza do amor divino que o Espírito derrama no pouco tempo que nós temos, com o propósito de fixar nossa atenção nessa grande afirmação de João sobre o amor. Em outras palavras, o amor que ele mostra, Deus é amor, foi o que João disse. Esse versículo é o mais deturpado, está entre os mais deturpados. O que João está dizendo é que o cristão que conhece, não é? E que se alegra em Deus, que se alegra no amor de Deus, esse amor é a revelação do ser interior de Deus. Esse amor que Paulo queria que eles conhecessem profundamente é o próprio ser de Deus, sabe? Então, isso nos faz nos aprofundar nos mistérios da natureza de Deus, dentro das limitações da nossa mente humana. Quando nós estudamos a sabedoria de Deus, né, nós vimos algo da sua mente. É óbvio que nós estamos usando metáforas. Deus não tem uma mente exatamente como nós. Quando pensamos no seu poder, nós vemos a força do seu braço. O seu braço santo nos dá a vitória. Deus não tem um braço, não é? Mas são metáforas boas para nós entendermos. Quando nós falamos sobre a sua palavra dita a nós aprendemos algo sobre a sua boca, né, falando. Mas quando nós meditamos nisso que Paulo está dizendo, no seu amor e João, nós estamos penetrando o coração de Deus, sabe? Então nós estamos pisando em solo sagrado, em solo santo. Precisamos de uma santa reverência. Então, nós precisamos de alguns comentários gerais ao olharmos isso. Deus é amor. Primeiro que essa verdade, não é a verdade completa sobre Deus no que diz respeito à Bíblia, não é? Ela não é uma definição abstrata, isolada da revelação bíblica de Deus. Ela é um resumo da perspectiva do cristão, não é? Daquilo que foi feita na revelação de Deus, falando sobre o autor da Bíblia, o autor da palavra de Deus. Então essa afirmação pressupõe o resto inteiro do testemunho sobre o ser de Deus. O Deus sobre o qual João fala não é um Deus que nós não sabemos nada a respeito. E aqui é a primeira vez que nós ouvimos falar, Deus é amor. Não. Ele é o Deus que fez o mundo. Esse Deus de amor, ela vem no escopo de tudo aquilo que a Bíblia revelou sobre Deus. Deus é o Deus que criou o mundo, e Ele é o Deus que condenou esse mundo com o dilúvio, esse mesmo Deus. Ele é o Deus que chamou Abraão e fez dele uma nação, mas é o Deus que disciplinou o povo no Antigo Testamento, levando eles para o cativeiro, fazendo gerações morrer no deserto. É o Deus que enviou o seu Filho ao mundo para salvar a sua igreja. É o Deus que afastou Israel incrédulo
é o Deus que pouco antes de João ter escrito a sua carta, tinha deixado Jerusalém ser completamente arrasada, como ele disse que seria, como seu juízo. E esse Deus é o Deus que julgará o mundo. A pena do próprio João é que mais fala a respeito disso. Julgará o mundo com justiça. Esse Deus de João é amor. O Deus que julga, que pune. O Deus que cria o mundo, mas que manda o dilúvio. É errado citar a citação de João, como muitos fazem hoje, como se ela levantasse dúvidas sobre o testemunho bíblico da severidade e da justiça de Deus. Paulo, em Romanos 11, diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Esse Deus severo é amor. É isso que João está dizendo. Esse Deus que criou o mundo e que o afogou no dilúvio, esse Deus é amor. Esse Deus que deixou Jerusalém ser destruída, que levou Israel para o cativeiro, esse Deus é amor. Esse Deus que vai julgar o mundo, anjos e homens, é amor. Ele é amor. Então não é possível argumentar que o Deus amoroso não possa ser também o Deus que condena ao inferno, que manifesta a sua ira, que castiga a desobediência. Pois é precisamente do Deus que age assim que João está falando. Quando alguém diz que não acredita num Deus assim, ela não acredita num Deus de João. Portanto, ela não pode pegar as palavras de João para dizer que Deus é amor. O Deus que João diz que é amor é o Deus da Bíblia. Só se você acreditar em tudo que a Bíblia diz sobre ele, é que você pode acreditar que esse Deus é amor. É isso. Então, se nós quisermos evitar um mal entendido a respeito da afirmação de João, nós devemos torná-la e tomá-la associando a outras declarações sobre Deus que eu não posso associar agora, mas vou associar a duas. Eu podia pegar outras, mas vou pegar as duas porque elas têm a mesma formação gramatical da que João fez. E elas também foram escritas por João. Então, há outras coisas, e as duas que eu vou pegar, eu tenho que admitir que não terei tempo de falar sobre elas da maneira devida. Mas é interessante porque ambas partem do próprio Cristo, e João só registra. A primeira que nós lemos é João falando, Deus é amor. Ele usa essa mesma construção gramatical para falar sobre Deus em outros momentos. A primeira está no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 24, ou seja, João está escrevendo, mas ele está escrevendo uma citação direta de Cristo, e diz assim, Deus é Espírito. E a segunda está no começo dessa mesma epístola, que nós vemos, em 1 João 1,5 diz, ele faz um resumo da mensagem que ouviu de Jesus. Então ele diz, a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, que Deus é luz. Então João, eu falei, eu podia pegar outras coisas, mas eu quis essas duas, porque elas têm a mesma construção gramatical. Deus é amor, Deus é Espírito, Deus é luz, e elas são da pena de João. As duas outras são citações diretas de Jesus, Deus é Espírito e Deus é luz. A afirmação que Deus é amor deve ser interpretada conforme os ensinamentos dessas duas declarações, ou então será fútil fazermos uso dela. E é o que as pessoas fazem, é por isso que um espinheiro de mentiras se interpôs num dos versículos mais maravilhosos da Bíblia, e no qual Paulo sempre está orando para que a igreja experimente aquilo, dizendo que aquele é o verdadeiro avivamento. Deus é amor. Então, a primeira é Deus é Espírito. Quando Jesus disse isso, ele procurava fazer a mulher samaritana abandonar a ideia de que havia um lugar onde Deus estava, e que então havia um lugar adequado para a adoração. Hoje, isso sempre é difícil para o ser humano, né? O ser humano tem coração muito idólatra. Hoje os crentes vão para Israel, e Israel só podia ser bom se fosse por um interesse meramente histórico. É bom, poxa, Jerusalém, que legal, quantas histórias maravilhosas não aconteceram em Jerusalém, só por isso, não há nada de espiritual nisso, mas as pessoas vão lá orar, queimar o papel que orou, fazer uma fogueira, o nome disso, não é?
É idolatria. Jesus tentou tirar da cabeça daquela mulher, não existe um lugar adequado para adorar a Deus. Nós não vamos a Israel, mas nós temos a ideia de que, por exemplo, aqui na frente é um altar. Não é? Não, o cara ali, mas aqui, se o cara está aqui, ele tem que estar direito. Não é? Ali ele pode estar errado. É essa mesma ideia. Deus quis tirar. Deus é espírito, ele disse para ela. Ele não é carne. Não é? Tudo que é carne, ou que não é carne, mas é um ser que tem um corpo, porque o anjo não tem um corpo igual a nós, mas tem um corpo, não é? Deus não, ele é espírito no sentido pleno da palavra, não é? Olho nenhum viu, porque não há algo para ver. Então Deus é espírito, por ser espírito ele é ilimitado, é o que Jesus quis dizer para ela. Ele não é material, ele não tem corpo de espécie alguma. Ele não fica confinado a um lugar. Todos os seres criados estão confinados ao lugar onde eles estão, mas não Deus. Então a condição da verdadeira adoração não tem nada a ver onde você está. Por causa dessa razão, não em Jerusalém, ele disse, não em Samaria, ou qualquer outro lugar, o importante é que seu coração esteja receptivo e responda à revelação que Deus fez a respeito dele, como nós estamos estudando esta noite. Ou seja, quando o teu coração é receptivo à verdade que Deus revelou a respeito dele, você está pronto para adorar. Se você não estiver, você não pode adorar em espírito e em verdade, então você não pode adorar, não importa o lugar que você estiver. Não será adoração. Então ele diz, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é fundamental. Uma das confissões importantes da história da igreja diz assim, no seu primeiro artigo: Deus é sem corpo, sem partes e sem paixões. Está exatamente tentando explicar essa afirmação. Deus é espírito. E parece que é só negativo, né? Sem corpo, sem partes, sem paixão, sem. É porque é mais fácil dizer o que não é do que o que é, quando nós estamos falando a respeito de Deus. Mas essas três coisas negativas apontam para algo positivo. Deus não tem corpo, não é? Então ele está livre de limitações, do espaço, da distância. Quando Deus diz, teu coração está longe de mim, Deus está perto de nós, Ele está perto de tudo. Mas é que há uma linguagem na Bíblia de que semelhança é proximidade. Então, é um homem que anda perto de Deus, é um homem que tem um coração segundo Deus, que responde à verdade a respeito de Deus. Nada tem a ver com distância. Deus não tem partes. Isso significa o quê? Que sua personalidade, seus poderes, suas qualidades estão perfeitamente integradas. Então, por causa disso, nada nele se altera. É o que Tiago diz, Tiago 1,17, Deus não muda como sombras inconstantes. Nele não há sombra de variação. Por causa disso, assim, não é? Por essa verdade dele ser sem corpo, sem parte, sem paixões, ele é livre de todas as limitações que nós conhecemos, limitações do tempo e dos processos naturais que nos alteram e que alteram tudo que é criado. Então ele não há mudança em Deus, não há sombra de variação. E a segunda coisa é que Deus não tem paixões. Isso não quer dizer que Deus seja insensível, ou seja, que ele não haja nele algo que corresponda às nossas emoções e às nossas afeições. Mas essa afirmação é importante e fundamental para conhecermos algo a respeito de Deus, porque as nossas paixões, as paixões humanas, e esse é o perigo de atribuí-las a Deus, não é? As dolorosas e todas as outras. Por exemplo, vamos pensar nas dolorosas: medo, sofrimento, arrependimento, desespero. Elas são de algum modo passivas, elas são involuntárias, nós não as controlamos, não é? Nós sofremos coisas externas que geram essas paixões e emoções. Então é por isso que diz, para explicar que ele é espírito, ele é sem paixões, não é? Ou seja, nossas emoções surgem de circunstâncias
que muitas das vezes está fora do nosso controle, completamente fora do nosso controle, mas as atitudes de Deus não é? Todos os seus sentimentos são uma escolha voluntária, não há nada externo que fez ele reagir assim, como acontece conosco, não é? Ele escolhe. Então ele é sem paixões nesse sentido, aquilo não é provocado nele, ele odeia o pecado, mas não é porque um dia ele se deparou com o pecado e não gostou e se aborreceu, ele odeia o pecado, o ser dele odeia o pecado, essa é a sua escolha, não é como as paixões humanas, e o amor de Deus que é Espírito, por causa disso, não é incerto nem inconstante como o amor humano, que está e que depende daquelas coisas que acontecem à sua volta, que reage. Então, nele é o quê? A sombra de variação e mudança. Então, o amor de Deus, nós temos que entender, aquele amor que João está dizendo, e que Paulo orava para que a igreja de Éfeso e de Roma fosse inundada num grande avivamento, não é apenas um desejo impotente, de que algumas coisas, talvez, que nunca venham a ocorrer, se realizem. Não. Quando nós pensamos em Deus, trata-se da determinação espontânea de Deus, que não é afetada e não surgiu por algo externo que o moveu. Então é uma atitude de benevolência, de benefício, escolhida livremente e estabelecida com firmeza por Deus, baseado em algo completamente dentro dele. Só assim você pode começar a compreender o amor de Deus. Então nós devemos observar que, em primeiro lugar, sabe, Deus, o amor de Deus que flui, não é? Flui de dentro dele sem ser uma resposta a alguma coisa que acontece fora. E esse amor, essencialmente, é amor àquela coisa mais valiosa e mais importante que existe, Deus mesmo. Sabe quando Jesus orou e disse: Pai, aquele amor que nós tínhamos, aquela comunhão antes da fundação do mundo, o amor que une a Trindade. Jesus disse: eu quero que eles me amem com o amor que tu me amas. Isso é maravilhoso, não é? Então, sempre que a Bíblia fala sobre o amor de Deus, ele, em primeiro lugar, está voltado para isso que é fundamental, não é? O nome de Deus, sabe? Todos os atos de bondade de Deus, e todos os atos que deviam partir de criaturas morais como nós, devia ter isso como o princípio. A salvação dos homens e a condenação dos homens está centrada na mesma coisa, no amor de Deus. Tudo que ele faz é o que vemos, por exemplo, em 1 Samuel 12, 22, a salvação do seu povo, diz assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará seu povo. Por causa dele. Por que ele não desampara aquele povo que ele escolheu? Por causa dele. Por um motivo simples, como está no Salmo 23, 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa é a única razão pela qual Deus faz as coisas. O amor que flui de Deus é o amor pelo seu nome, pelo ser. Não, o nome dele expressa ele mesmo, aquilo que ele é. Deus é amor, é isso que João está dizendo. E é isso que Paulo ora para as pessoas em Éfeso, que vocês conheçam a profundidade, não é? A largura do amor de Cristo que excede a todo entendimento. E é isso que Paulo diz em Romanos 5,5, o Espírito Santo derramou em nossos corações o conhecimento desse amor, no Salmo 31,3, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Porque tu vai me guiar no caminho reto, Deus? Não tem nada a ver comigo, é por causa do teu nome, do amor do teu nome, no Salmo 109, 21, age por mim, por amor do teu nome. Ou seja,
que o amor do teu nome transborde em amor na minha vida. Mas qual é a causa? O amor do teu nome. Em 1 João 12:2 diz, 1 João 2:12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Deus. Por que Deus perdoa os pecados? Por causa do nome dele, por causa do amor ao nome dele, sabe? Salmo 25:11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Não é porque eu sou um ser moral, eu não posso perecer no inferno, não, por causa do amor, por causa do teu grande nome, faça isso, transborde sobre mim o amor ao seu nome e misericórdia. No Salmo 79:9, assiste-nos, Deus, assiste-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela glória do seu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor ao teu nome. Sabe, é por isso que Deus é amor, e é o transbordar deste amor, que como nós vimos, né, sem paixões, não é a reação a alguma coisa, é o amor, é o ser de Deus que se expressava em amor durante toda a eternidade, na Trindade, o amor de Deus, essa é a profundidade do amor de Deus. Em Jeremias 14:7, posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, o que eu vou falar? Todos os meus pecados dizem, me condene, me mande para o inferno. Então Jeremias diz, posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age então por amor do teu nome, por amor do teu nome, por amor a ti mesmo. Essas afirmações mostram que a grande salvação feita em Cristo não tem nada a ver com os homens. Deus salva por amor do seu nome, para mostrar a glória que Ele ama em si mesmo. Ele então nos conduz, nos guia pelo caminho da felicidade, Ele restaura a alma, Ele perdoa pecados, Ele socorre, Ele nos livra. E todas as salvações que fluem da providência de Deus são atos realizados por amor ao nome dEle mesmo, por amor à sua natureza. Nós podemos observar as duas grandes salvações temporais de Deus, tanto da Babilônia quanto no Egito, que estão na Bíblia para representar a grande salvação da igreja, como sempre ela é afirmada nessas bases. 2 Samuel 7:23, por exemplo, diz, quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um nome. Por que você foi resgatar? Por causa do seu nome, pelo amor do seu nome. No Salmo 106:8, mas Ele os salvou por amor do seu nome. Isaías 63:12, aquele cujo braço glorioso Ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Sabe, Ezequiel e todos os profetas vão ecoar isso, essa verdade. O que fiz, porém, ele diz em Ezequiel 20, versículo 9, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que meu nome não fosse profanado, por isso eu os salvei. Eles sentiram o amor de Deus que os salvou, mas aquele era o transbordado do amor de Deus por si mesmo. Deus é amor. Então, Daniel diz, Daniel 9:15, na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, para a glória do seu nome. E nós podíamos ficar bastante tempo em todos esses textos. Quando fala da Babilônia, Isaías 48:9 e 11, por amor do meu nome, eu retardei a minha ira. Por que Deus não derrama a sua ira? Por amor do seu nome. E por causa da minha honra, me conterei para contigo. Por amor de mim é que eu faço isso, porque como seria meu nome profanado? Eu vou libertar, vou tirar esse povo da escravidão, por causa de mim, do amor ao meu nome. Ezequiel 36, 21, 22, 23, apresenta o motivo da misericórdia de Deus. Muitas pessoas têm os motivos da misericórdia de Deus voltadas para o homem, por isso que ele diz, não, Deus tem que ter misericórdia. Ele diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser.
Ele disse: mas eu tive misericórdia do meu santo nome. Assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que foi profanado entre as nações. Tudo isso é para demonstrar esse grande amor pelo meu nome. Ezequiel 39, 25, portanto assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, porque eu terei zelo pelo meu próprio nome, sabe? E quando Daniel vai orar por misericórdia a Deus, em Daniel 9,19, ele diz: por amor de ti mesmo, Deus, por amor de ti, por amor do teu nome, perdoa-nos, livra-nos. Então nós temos que entender que quando Deus promove misericórdia, a nossa felicidade, a nossa libertação, isso não é um fim. O amor de Deus pelo nome dele não é um fim subordinado. Ele não faz isso, não é? O objetivo somos nós e isso glorifica o nome de Deus. Não, não, não. Ele faz aquilo para glorificar o seu nome. A glorificação do seu nome, o amor pelo seu nome não é subordinado. É o que a Bíblia diz, é o que ela mostra. É para que o seu nome dele seja exaltado. E apenas isso pode trazer os benefícios e a felicidade do povo. Então ele usa expressões: por amor de mim eu faço isso, porque como seria profanado meu nome? Não é por amor de vós. A palavra de Deus quer nos mostrar, não é? Que tudo que Deus faz é por amor do seu nome. Deus é amor. É o seu próprio ser, sabe? E sempre quer deixar implícito que nossa redenção e todas as coisas que Deus faz e transborda de misericórdia é assim. Como 2 Samuel 7,23, quem é como o teu povo, como Israel, gente única na terra, que tu, ó Deus, foste resgatar por causa do seu nome. Jeremias 13,11, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem povo e nome. Em Atos 15:14 diz: expôs Simão Pedro, na primeira vez que está, sabe, naquele início da igreja, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, ou seja, por causa do seu nome, ele vai salvar os gentios também, como fez com Israel. Romanos 1,5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome. Por que Deus me fez apóstolo? Paulo diz: por causa do amor ao nome dele, não foi por causa de mim, nem da igreja, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, em Mateus 19:29, e todos aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, por causa do meu nome, é isso, é o nome dele, lá está centralizado todo o amor. João, a terceira carta de João 7 diz: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Por que aquelas pessoas serviam a Deus? Por causa do nome dele. O amor de Deus por seu nome transbordou no coração deles, e eles então amavam. Então, você vai ver a Bíblia sempre dizendo, como 2 Samuel 7,26, seja para sempre engrandecido o seu nome. Então, pulando grande parte dos textos que falam sobre isso, como nós vimos, Deus é Espírito, não há inconsistência, não é no amor do Altíssimo. Seu amor, a Bíblia diz em Cantares 8,6, é tão forte como a morte, ele não muda, é sem paixões, não é? Ele é constante. É por isso que em Romanos 8:35-39 diz: que nos separará do amor de Deus? A morte? Nós não sermos perfeitos? Nada nos separará do amor de Deus, porque esse amor está em Deus. Ele não sofre variação por amor dele, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então muitas pessoas hoje, quando falam do amor de Deus, são completamente alheios à definição bíblica do amor de Deus. Então isso gera um turbilhão de erros. As pessoas, quando falam sobre o amor de Deus, estão pensando numa espécie de fraqueza amável, numa indulgência boazinha, não é?
que fica reduzido a um sentimento enfermiço, moldado nas emoções humanas. Se você quiser entender Deus moldado nas suas emoções, é mais fácil você conceber o demônio. Quando nós pensamos no amor de Deus, no ser de Deus, nós temos que ir para a palavra de Deus, o que ela nos revela. Paulo disse: eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento desse amor de Deus, porque Ele é o próprio ser de Deus. Isso vai fazer transbordar em alegria e vida, avivamento para vocês. Então, a maior urgente necessidade, há pouco amor por Deus em nossos dias. Por quê? Porque nossos pensamentos sobre o amor de Deus são fracos, não são regulados pela palavra de Deus, e essa ignorância transparece, prevalece. Nós lemos Deus é amor, e nós pensamos um monte de bobagens. E muitas pessoas que nem conhecem Deus dizem: eu não acredito que Deus possa fazer isso, ou aquilo, outro, porque Ele é amor. Essa pessoa não conhece nada a respeito do amor de Deus. E nem a igreja dos nossos dias, com pouco amor genuíno nós temos por Deus, e existe hoje, porque nós nos ocupamos pouco em meditar no amor de Deus. E é por isso que Paulo orava para que vocês sejam cheios do conhecimento. Romanos 5,5, Ele transbordou, derramou o conhecimento desse amor em nós. Essa é a obra do Espírito Santo, em nos avivar, em fazer-nos conhecermos quem Deus é, sua natureza, sua plenitude, sua bem-aventurança. Então, Deus é amor. Eu tenho 10 minutos, olha só. Em primeiro lugar, como vimos, o amor de Deus é alheio às influências. O que nós queremos dizer com isso? Que não há nada no objeto amado por Deus que despertou o amor, não colocou o amor de Deus em ação. É o que a Bíblia diz. Não atraiu Deus, não impulsionou Deus. O amor que as criaturas sentem, ela é atraído e é movido pelo que acontece fora dela. Então, o que acontece fora da gente muda o tempo todo. E assim são as paixões. O amor de Deus, a Bíblia diz, é gratuito, espontâneo, não causado por nada nem por ninguém. Ele é amor, Ele faz tudo por amor a Ele mesmo. E o transbordar deste amor é conhecido por nós. Então, quando Deus ama alguém, isso é achado na sua vontade soberana. Deuteronômio 7:7-8 diz: o Senhor não tomou prazer em vós, não amou Israel, nem vos escolheu, por vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vocês eram menor em número do que todos os outros, mas Ele escolheu vocês porque Ele amou vocês. Qual foi a razão de que eles eram maiores, mais fortes? Não, porque Deus amou. Sabe, é interno. Deus amou o seu povo desde a eternidade. Não tem nada a ver com o tempo. É isso que Jesus queria dizer para aquela mulher. Deus é Espírito, Ele não está preso ao tempo, espaço. Não havia nenhuma criatura quando Deus amou o seu povo, quando amou a sua igreja. Ele não estava sendo influenciado por nada. Seu amor provém dele mesmo. É por isso que 2 Timóteo 1,9 diz: segundo o seu próprio propósito. E 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor de Deus por nós, os redimidos, não foi porque nós o amamos e Ele pensou: puxa, as pessoas, vou amá-los. Não, é o contrário. Nós só chegamos um dia a amá-lo porque Ele nos amou na eternidade. Ele nos amou primeiro. Deus não nos amou porque nós o amávamos. Nós não tínhamos nenhuma partícula de amor por Deus. Se o amor de Deus por nós fosse uma resposta ao nosso amor, ele não seria espontâneo. Seria simplesmente a influência de algo externo a Ele. E essa é a definição oposta da Bíblia sobre Deus e o seu amor, sobre o seu ser. Para que Deus seja honrado, não é? Nós precisamos entender essas verdades preciosas claramente, não é? O amor de Deus por mim e por cada um dos seus não foi movido por coisa alguma que estava em mim e que atraiu o coração de Deus, nada belo. Ao contrário, havia tudo para Ele me odiar, tudo para Ele me colocar no inferno, tudo. Depravado, pecador, corrupto, em mim não havia bem algum. O que existia em mim que merecesse a estima do Criador? Nada. Em segundo lugar, o amor de Deus é eterno, Deus é amor.
Deus é eterno, o amor de Deus é eterno. Ou seja, o amor de Deus não teve princípio. Nunca houve uma época em que ele não existisse. Isso transcende as nossas mentes frágeis. Mas quando você pensa em coisas que transcendem as nossas mentes, nós temos que nos prostrar em adoração. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno te amei. O amor que eu tenho pelo meu povo não começou agora. Esse amor, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade eu atraí vocês a mim. As bem-aventuranças, sabe? Do grandioso amor de Deus por nós, os que são salvos, estavam lá antes de a primeiro átomo ser chamado à existência. E a prova clara do seu amor, que o seu amor é espontâneo, nada tem a ver com o que fizemos. Essa verdade preciosa é exposta por Paulo, que ora para que eles conhecessem esse amor. Ele diz assim em Efésios 1:4 e 5: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, do seu nome, o qual nos deu gratuitamente no amado. Em amor nos predestinou. Como? Por quê? Segundo a sua vontade. Isso deve gerar louvores, evocar em nós louvores sem fim. E uma paz em nossos corações, uma vez que Deus nos amou e nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na eternidade, e em amor nos trouxe. Uma vez que o amor que Deus teve por mim não tem começo, porque Ele é eterno, isso quer dizer que o amor de Deus por mim não tem fim. É por isso que Paulo diz: que nos separará do amor de Deus? Esse amor nunca teve um início, esse amor por Ele não tem fim, Ele é de eternidade em eternidade. Você vê a profundidade da frase: Deus é amor. Deus ama o seu povo desde toda a eternidade. Deus é soberano, e é evidente que o seu amor também o é. É a expressão da sua soberania, ou seja, Deus não está obrigado em amar ninguém, porque obrigado seria uma coisa que fosse feita externa, tão maravilhosa, que obrigasse Deus a responder. Isso é negação de tudo que nós vimos. É soberano em seu amor, porque Deus sempre faz o que lhe agrada, e porque Deus é amor, Ele ama quem lhe apraz. Então em Romanos 9:13 diz: eu amei Jacó, porém odiei a Esaú. Essa é a declaração. Jacó não havia feito nada, ambos eram gêmeos, nasceram na mesma hora, da mesma mãe, do mesmo pai, eram gêmeos. Contudo, Deus amou um e aborreceu o outro. Por quê? Porque assim Ele aprove. A soberania do amor de Deus. É isso, nós só podemos entender o amor de Deus, que é o próprio ser de Deus, amando a si mesmo desde toda a eternidade e transbordando das maneiras que lhe apraz. Quando nós contemplamos o ser de Deus. Agora suponha o oposto. Se o amor de Deus fosse governado por alguma coisa que não fosse a sua vontade, como são as paixões humanas, então Deus estaria subordinado à lei do amor. Ele seria governado por essa lei, alguma coisa externa que obrigava ele a fazer alguma coisa. Mas isso é uma blasfêmia a respeito de Deus. Então Efésios diz: em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo, em amor Ele nos predestinou, segundo o quê? Segundo o beneplácito da sua vontade. Essa é a resposta, no versículo 4 e 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Foi isso que o impulsionou. Em quarto lugar, Deus é infinito. Em Deus tudo é infinito. Sabedoria, sua essência enche os céus e a terra. Graça, amor, Ele não sofre limitação em nada que Ele é. Assim o amor de Deus é sem limite. Então há uma profundidade que ninguém consegue
compreender plenamente, uma largura. Paulo está orando para que vocês conheçam o amor de Deus, a largura, a profundidade, mas esse amor é um amor que excede a todo entendimento, ou seja, ultrapassa. Não há como nós medirmos. Então em Efésios 2,4, mas Deus, Paulo diz, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Ele está usando palavras que ele não consegue mais encontrar superlativos. A palavra muito aqui é isso, ele quer expressar algo que nossa língua falha. Em Efésios 5,19, é um amor que excede a todo entendimento. As ideias mais amplas da nossa mente não pode conceber a infinitude. O céu não se acha tão longe da terra, como o amor de Deus e a sua bondade se eleva acima de tudo. Em quinto lugar, o amor de Deus é imutável como Ele. Por que Deus salva? Por amor do seu nome. E por que Ele condena? Porque existe o inferno. Por amor do seu nome. Seu nome não vai ser profanado. Seu nome há de ser honrado. É o amor de Deus por seu nome, que é a razão de todas as coisas, para mostrar o seu infinito amor em misericórdia. Ele nos resgatou, diz Paulo, e para mostrar que o nome dele vai ser vindicado, o nome santo que ele ama. Sobretudo, o inferno foi criado. Tanto o inferno quanto o céu expressam algo de Deus que ama a si mesmo, por amor do meu nome, por amor do meu nome. Por amor do meu nome, eu não posso simplesmente passar por cima dos pecados. Se o pecado estiver no meu filho amado, eu irei punir, por amor do meu nome. Deus é amor. Isso mostra algo muito mais profundo. Paulo disse, eu oro para que vocês sejam avivados, e ele diz a Romanos, essa é a obra do Espírito Santo, derramar em nossos corações esse conhecimento. Ele é imutável, o amor de Deus. Tiago 1,17 diz, não há mudança nem sombra de variação em Deus. Jacó é um verme, a palavra de Deus diz, mas ele diz, mas eu amei Jacó. E agora? Jeová declarou, eu amei Jacó, apesar da obstinação de Jacó, apesar da sua incredulidade, apesar da sua, Jacó era ruim, era desonesto, mas ele diz, eu amei Jacó. Então ele nunca deixou de amar. Se ele tivesse amado Jacó porque Jacó era maravilhoso, quando Jacó fosse mal, ele fosse, acabou. Mas ele amou Jacó, então o amor dele venceu a maldade de Jacó, venceu todas as coisas, toda a obstinação, sabe? João 13:1, oferece outra bela ilustração, vou ter que acabar. Naquela noite em que um dos apóstolos disse a ele, mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, como eu posso mostrar o Pai? O Pai é Espírito. O apóstolo Paulo diz, olho nenhum jamais viu Deus, porque não há nada para olho ver. O olho vê coisa que é matéria, mas não que é Espírito, como Deus é. Jamais olho nenhum viu Deus. Por toda a eternidade nós vamos ver Deus em Cristo. Por quê? Porque Jesus é um Deus invisível, infinito, mas Ele se tornou um homem, então Ele é 100% homem, 100% Deus. Veremos esse 100% homem, não é? Veremos Deus, por isso que Ele é o Emanuel para sempre, Deus conosco. Ele disse isso. Naquela noite, algum dos discípulos ia negar Ele com maldições, ia dizer, não conheço esse cara, nunca vi, juro, minha mãe mortinha. E os outros, a Bíblia diz, se escandalizariam e fugiriam. Mas o amor dele é infinito. Como ele disse que amou Jacó, ele disse assim, como eu havia amado os seus que estavam no mundo. Ele está orando ao Pai, aqueles que tu me deu, Pai, neste mundo, como eu havia os amado, eu os amei até o fim.
Não importa se Pedro vai falar aquelas coisas, se no final de tudo o Filipe ainda está querendo que eu mostre a ele alguma coisa, que todo mundo vai fugir, se quando ele escandalizar em mim, o amor divino, como diz Cantares, é forte como a morte. Algum ser humano consegue derrotar a morte? Não, ninguém consegue derrotar o amor de Deus. Ele é infinito. Nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Você viu o que Pedro fez? Você viu o que Jacó fez? Você viu o que Filipe fez? Você viu o que os discípulos fizeram? Não separou eles do amor de Deus. Não, não. O amor de Deus estava lá, venceu, é infinito. Deus é Espírito. É por isso que eu falei que era duas palavras, né, que usava a mesma construção gramatical. Deus é Espírito e Deus é luz. Enfim, fiquei no Deus é Espírito. E Deus é luz. Só para nós encerrarmos. João quer contrastar isso com o quê? Nós só podemos entender Deus é amor quando entendemos Deus é Espírito. Tudo isso que nós vimos, tudo que flui do amor de Deus por si mesmo, Ele é amor. E a infinitude de tudo aquilo que Deus é Espírito expressa tudo aquilo que o amor dele é, sabe? Mas muitas pessoas estavam dizendo, na época de João já, como é usado hoje, quando falam que Deus é amor, uma tolerância fraca, moral. As pessoas diziam, a gente vive em pecado, sabe? Não importa, nossas práticas pecaminosas. João diz, não. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Significa santidade, pureza, baseada na lei de Deus, sabe? O ponto principal de João aqui é que Deus é luz, nós andamos na luz. Ele nos predestinou em amor para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou. Ou seja, se você anda nas trevas, João está dizendo, se a sua vida está em trevas, como nós vimos, os filhos de Deus pecam, mas eles não vivem nas trevas, a vida deles não é trevas, eles não têm compromisso com as trevas, nem são escravos dela. Ele diz, vocês não andam com Deus, porque Deus é luz, Ele é Espírito, Ele é luz, Ele é amor, e por amor, esse Deus amor, primeiro acima de tudo é luz, é santo. Ele não é regulado por capricho, ou paixão, ou sentimento, mas mesmo a graça dele reina, diz Romanos 5:21, pela justiça. Seu amor nunca entra em conflito com a santidade, ele pune o pecado daqueles que ele vai salvar, por amor do seu nome, em Cristo, e ele os disciplina. Então Deus é luz, está em 1 João 1,5, ele menciona que Deus é luz e santo, antes de mencionar que Deus é amor, em 1 João 4,8, o amor de Deus não é uma fraqueza boazinha, nem uma brandura afeminada. Hebreus 12:6 diz, o Senhor corrige os que Ele ama. Quem ama está debaixo a palavra até hoje em dia seria um escândalo, Deus açoita a qualquer que Ele recebe por filho. Esse é o amor de Deus. A tragédia, Deus diz, é quando Ele deixa o homem, como nós vimos domingo, entregue a sua própria escuridão, e é por amor do nome dEle, sabe, o homem desprezou o nome de Deus, então chega uma hora que Deus diz, siga, dê vazão completa à sua maldade, não impedirei mais. Deus não vai tolerar o pecado mesmo no seu povo, não tolerou o pecado mesmo quando Ele estava sobre o seu Filho amado, porque o seu amor é puro, Deus é luz. Então o Deus que nós conhecemos em Jesus não é indiferente a distinções morais, mas Ele ama a justiça, Ele odeia a iniquidade. Então a palavra para nós é Mateus 5:48, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu vou parar hoje aqui, não é? Isso é avivamento, é conhecer o amor de Deus. Isso está incluído em toda essa frase, Deus é amor.
como eu disse, essa é a declaração mais deturpada pelas pessoas, cheia de ideias falsas, fluem exatamente disso. Então Paulo diz, há uma torrente de amor de Deus derramada sobre nós, Romanos 5,5, Deus derramou o seu amor em nossos corações, ou seja, ele está falando sobre o conhecimento desse amor por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ele fez isso a todos com os quais ele regenerou, e essa é a nossa alegria, isso nos aviva. Então Paulo ora por cada igreja, para que esse amor seja mais derramado, para que eles conheçam mais do amor de Deus. É esse amor, o conhecimento de que Deus nos ama assim, que levou os mártires a morrerem, que levou Paulo, todos os apóstolos foram mártires, com exceção de João. Eles conheciam o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, e Paulo disse, quando isso inunda o nosso coração, nós estamos plenamente avivados. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós amamos a Deus de maneira tão deficiente, porque nós meditamos pouco sobre o seu amor, que é sério.